Olá, irmãos, estamos aqui ao vivo por essa rede social e mais um dia eu vim aqui falar algo que Deus colocou no meu coração, algo que está no meu coração, né? Eu fico pensando às vezes, lendo a palavra de Deus, e cheguei à seguinte conclusão. A palavra de Deus, ela diz que Jesus certa vez foi expulsar um demônio, aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22, diz assim, ó: a cura de um endemoniado segue mudo e a blasfêmia dos fariseus. Lhe trouxeram o endemoniado segue mudo e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o Filho de Deus? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E eu estava lendo isso aqui, vendo, quando Jesus expulsou o demônio que estava nesse jovem, e ele então foi curado daquela cegueira, e também era mudo e passou a falar, eu achei interessante, meus irmãos, que Jesus, os fariseus, escuta só, os fariseus diziam assim: ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebu. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus era o maioral dos demônios para poder expulsar demônio. E Jesus então diz, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E lendo essa palavra aqui, Deus me chamou a atenção por quê? Nós podemos observar que hoje em dia há uma divisão muito grande nas igrejas. É uma igreja desejando o mal da outra, é uma igreja lutando para que a outra igreja feche, é uma igreja desejando o mal da outra, não tem união mais entre as igrejas. Você pode ver que a igreja da placa A não vai na igreja da placa B. A igreja da placa B não vai na igreja da placa A porque é ministério diferente. Mas eu fico perguntando, o Deus não é o mesmo que nós pregamos aqui na palavra de Deus? O Deus não é o mesmo? A palavra não é a mesma? A nossa busca nesse Deus não é o mesmo Deus? Não é o Deus da Bíblia? Por que existe essa divisão, então, entre os evangélicos, entre o povo que se diz cristão, entre o povo que se diz de Deus? Você pode ver que quando você abre uma igreja em tal lugar, a impressão é que você está abrindo uma concorrência e não uma igreja. Ou seja, eu vou abrir a igreja aqui, eu vou tirar os membros da igreja ali, eu vou pegar os membros da igreja colar, os membros da outra igreja vai vir para a minha igreja, os meus vão para outra igreja. Isso não deveria ser uma preocupação nossa. Até porque nós estamos abrindo igreja não para trazer um povo crente, mas para trazer um povo doente, um povo desesperado, um povo aflito, um povo que precisa de Deus, um povo que está doente espiritualmente falando, um povo que precisa do socorro de Deus e do Espírito Santo. Na verdade, o próprio Jesus, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Só que hoje em dia dá a impressão que é uma igreja querendo tirar membro da outra igreja, ou então uma igreja A quer tirar o membro da igreja B. E eu vim aqui fazer essa live porque isso me dá uma revolta, uma indignação no meu coração. O próprio Jesus, ele disse aqui em Mateus 12, versículo 26, se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistiria o seu reino? Ou seja, se nós ficar dividido, nós que somos evangélicos, ficarmos divididos, se nós, tipo assim, ó, o irmão da igreja A não pode ir na igreja B, o pastor da igreja A não gosta da igreja B, porque a igreja B abriu perto da igreja dele. Irmão, a igreja... antes tivesse uma igreja em cada esquina. Antes tivesse uma igreja em cada quarteirão. Mas hoje em dia você vê quando abre uma igreja, a impressão que tem é que está abrindo ali uma concorrência, um inimigo, e sabe?
E o membro daquela igreja ali não pode vir aqui nessa igreja, porque essa igreja é outra denominação. Peraí, aonde nós vamos chegar desse jeito? Será que lá no céu é dividido o reino de Deus? Será que lá no céu vai ter um canto para cada igreja? Vai chegar lá, vai ter uma plaquinha dizendo, ó, igreja tal, ó, igreja A, igreja B, igreja C. Por que isso? Se o próprio Jesus falou que nem o reino de Satanás é dividido. Nem o reino de Satanás é dividido. E Jesus, ele disse assim, ó, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem o expulsam vossos filhos? E ele diz no versículo 28, se porém eu expulso demônios, é pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, Jesus expulsava demônios pelo poder do dedo de Deus. Não porque ele queria causar uma divisão. Mas os fariseus hipócrita, porque hoje em dia tem muito fariseu hipócrita, muitas pessoas hipócritas, que se tem amizade com você, e você saiu da igreja dele e foi para a igreja A, você já não é mais amigo. Se você estava na igreja B e foi para a igreja C, você já não é mais amigo dele, porque você mudou de igreja. Então, existe uma divisão entre os evangélicos. Existe uma divisão no meio evangélico. E essa divisão não era para existir. Muito pelo contrário. Era para a igreja A ajudar a igreja B, a B ajudar a C ajudar a D. Era um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Se o irmão está aqui cooperando com a igreja do irmão, cooperando com a igreja do outro, mas você vê que é cada um por si e Deus por todos. É cada um por si e Deus por todos, né? É aí que tá. E muitas das vezes se diz evangélico, se diz cristão, eu já acho que é um fariseu, porque a Bíblia diz que os fariseus se levantaram contra Jesus dizendo, você espere demônios, é porque você é maioral dos demônios. E Jesus disse, mas se eu fosse maioral dos demônios e estivesse expulsando o demônio, então o reino de Satanás estaria dividido. E na verdade nós sabemos que Satanás não está dividido, eles estão trabalhando unidos para poder destruir as igrejas, o povo evangélico, o povo cristão, as igrejas, porque começa a criar uma desunião entre os irmãos, começa a criar uma desunião entre os pastores, é um pastor desejando mal do outro pastor, é um pastor querendo que a igreja do outro pastor fecha e um desejando mal para o outro, aquela igreja não vai ficar aberta, a outra vai fechar, a dele tem mais membro que a minha. Peraí, aonde nós vamos chegar desse jeito? Aonde nós vamos chegar desse jeito? E eu fico pensando, e estava lendo aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, e você pode ler comigo também e ver na tua Bíblia que o próprio Jesus disse, eu expulso o demônio porque é chegado o reino de Deus até vós. É chegado o reino de Deus. Então, se na sua igreja não expulsa e a outra expulsa, glória a Deus por isso, porque Deus trabalha em cada igreja de uma forma diferente. Porque se todas as igrejas fossem iguais, então não teria talvez uma igreja que prega cura, a outra que prega libertação, a outra que prega salvação. Mas você vê que Deus ele usa cada pastor e cada igreja de uma forma diferente, porque cada um tem um jeito de fazer a obra de Deus. Mas aquilo que deixa contrariado o Espírito de Deus é que existe desunião entre os irmãos, desunião entre os evangélicos, existe uma separação, igreja A, igreja B, igreja C, e não deveria ter isso. Nós, na verdade, nós evangélicos, é que estamos causando divisão entre o próprio povo de Deus que frequenta as igrejas na nossa cidade. Então não é hora da gente rever os conceitos, não é hora da gente começar a rever os conceitos e um começar a amar o outro, um pastor amar o outro, um membro amar o outro e um desejar a sorte de outro. Ontem mesmo, quando nós estávamos evangelizando, eu evangelizei a casa de um irmão e o irmão falou para mim, eu sou da congregação fulana de tal. Aí eu disse para ele, irmão, fica perto da minha, vai lá nos visitar. Vai lá nos visitar. E ele disse, pastor, eu vou sim, na oportunidade eu vou lá fazer uma visita. E eu fiquei feliz com isso, porque na verdade uma visita não quer dizer que eu estou tirando ele da igreja dele. Ele tem a igreja dele, ele tem o pastor dele,
Mas da mesma forma ele pode visitar a minha igreja, eu posso visitar dele. Existe uma união entre nós. Se o reino de Satanás não é dividido, por que o reino de Deus ele tem que ser dividido? Por que o reino de Deus ele tem que cada um preocupar consigo próprio, cada um preocupar com a sua igreja? Não vou na igreja A, na B, na C. Por que isso? Por que essa divisão? Será que lá no céu, como eu disse, vai ter uma placa escrita igreja A, B, C, D? Hein, irmãos? Então vamos rever os nossos conceitos, porque essa divisão não pode ter no meio evangélico, de uma igreja ser melhor que a outra, uma igreja mais abençoada que a outra, uma igreja, a igreja ali é melhor e o pastor não gosta que o irmão visita a igreja do outro irmão, do outro pastor. Peraí, onde nós estamos? Onde nós vamos chegar desse jeito? Aonde nós vamos chegar? Porque será que o reino do mal que não é dividido, que Jesus falou aqui em Mateus 12, será que o reino de Deus, nós que somos o povo de Deus, somos divididos? Se somos, não era para ser assim. Estamos errados. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos nos consertar e vivermos em união. Um amigo do outro, uma igreja amiga da outra, um povo amigo do outro povo, e não divisão entre nós, entre as igrejas. Porque Jesus, ele disse aqui, em Mateus 12, Jesus, porém conhecendo, Mateus 12, 25, Jesus, porém conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Tá vendo? Por que nós não podemos ser divididos? Tá vendo por que nós não podemos ser um inimigo do outro? Ah, mas eu não concordo com a igreja fulana de tal. Irmão, você pode não concordar. Talvez temos sim formas diferentes, temos palavras diferentes, atitudes diferentes, mas o importante é que nós somos de Deus e servimos o Deus da Bíblia, servimos o Senhor Jesus Cristo, servimos o mesmo Deus e agradamos o mesmo Deus. Isso é o mais importante. Então, eu não posso achar que eu sou melhor do que o fulano não pode achar que é melhor do que eu. Temos as nossas diferenças, porque cada um tem uma forma, um jeito, mas não podemos ser divididos, porque reino dividido, ele não subsiste, e nós temos que nos unir, um ajudar o outro, o irmão ajudar o irmão da outra igreja, vivermos em união para que Deus ele venha operar milagres, sinais e maravilhas no nosso meio. Está escrito isso na palavra, que Deus ele venha fazer sinais e maravilhas no nosso meio, no meio de um povo evangélico, um povo cristão, um povo de Deus, uma igreja unida, uma igreja de Deus. Então, vamos nos fortalecer, vamos nos unir na fé, no amor, na perseverança, servindo esse Deus aqui, o Deus da Bíblia. Estou dizendo nós, evangélicos, estou dizendo nós, o povo evangélico, o povo que crê no Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E que no nome do Senhor Jesus nós possamos chegar até a graça, a presença do nosso Deus. Deus colocou isso no meu coração e eu queria falar com os irmãos aqui pela minha rede social. E essa é uma opinião que está dentro de mim, é uma opinião que está aqui no meu coração. Se você concorda ou não, problema seu. É um pensamento que eu tenho e eu vim aqui expor, porque Jesus ele disse em Mateus 12, quando ele expulsou o demônio daquele moço, ele disse, os fariseus dizendo que Jesus expulsava demônio, no versículo 24, porque ele era o maioral dos demônios, Jesus disse, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ou seja, se Satanás está unido para destruir o reino de Deus, para acabar com os evangélicos, com a igreja, por que nós, evangélicos, não estamos unidos para vencermos Satanás, para vencermos o mal e sermos um povo forte, um povo guerreiro, um povo de Deus? Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra. Para com esse negócio de divisão. Igreja A, B, C, D, igreja melhor que a outra. Não tem igreja melhor que a outra. Tem, na verdade, o Deus é o mesmo. Nosso Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro. Então, vamos tirar essa divisão. Igreja não é concorrente.
A igreja A é concorrente da igreja B, da igreja C. Não existe isso. Igreja não é concorrente. Igreja é um hospital de Deus para salvar, para libertar, para ganhar almas. É isso. Igreja é para isso. Pelo menos a nossa. Igreja Assembleia de Deus, Renovação Plena, é uma igreja que está de portas abertas para quem é evangélico, quem não é, para que o povo doente entre ali, para que um povo que está com problema espiritual entre ali, para que através da nossa vida nós venhamos te libertar no nome de Jesus, venhamos orar por você, para você ser curado, orar pelo teu casamento, pela tua vida, pela tua família. E a Igreja Assembleia de Deus Renovação Plena está de portas abertas para te receber. Lembrando que a nossa igreja está bem localizada aqui em Franca, na Avenida Ricardo Soares Silva, número 1170, bem de frente, o supermercado do Tiãozinho ali do Cambuí. Você é meu convidado a estar comigo na terça, na sexta ou no domingo, para que eu possa orar pela sua vida, pelo teu casamento, pela sua família, pelos teus filhos. Se você é evangélico, se você não é evangélico, a porta da igreja está aberta para todos. Para todos. Quem está doente, quem está são, quem quer conhecer, quem não quer, a igreja está ali, aberta, para curar um povo que está doente, um povo que está perdido, para dar um caminho para pessoas que estão sem caminho. Tá certo? Venha, busque esse Deus. Se você já é evangélico, está bem na sua igreja, continue na tua igreja. Mas se você está doente, não dorme à noite, está com problema de saúde, está em depressão, briga no casamento, filhos nas drogas, se você está com esse problema, então vem, porque em nome de Jesus o meu Deus vai fazer um milagre na sua vida. No nome de Jesus, o meu Deus vai curar você, libertar você, restaurar a sua saúde, a tua família, teus filhos e vai fazer uma grande obra na tua vida. Então vem, aqui, se você entrar e estiver doente, o meu Deus, esse Deus aqui, ó, o Deus da Bíblia, é o Deus que vai fazer um milagre na tua vida. Tá certo? Venha, faça uma prova e você vai ver que aqui tem um Deus que cura, que sara, restaura, que liberta e que abençoa. Eu aguardo todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que o meu Deus abençoe você grandemente, tua vida, tua família, teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e numa próxima oportunidade eu volto aqui trazendo mais uma palavra. Deus abençoe vocês.